Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui, meus amigos e amigas, mais uma vez para refletir, meditar o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje que nós vamos meditar e refletir é o Evangelho de Marcos 12, 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram esse caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, haviam 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quanto aos mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, aqui o Evangelho, mais uma vez, essas autoridades não perdem a oportunidade, como diz o ditado, né? Não perdem a oportunidade de passar vergonha com Jesus, né? Tem gente que tem o dom, né? Mas eles sempre insistindo, né? E cada vez a vergonha era maior ainda, né? Porque Jesus ia cada vez aprofundando mais a situação, né? E aqui Jesus vai chamar a atenção da falta de conhecimento deles da Palavra de Deus. Vocês se acham tão espertos, tão entendidos da Palavra de Deus? Mas deviam saber disso, ó. Simples, ó. O que Moisés falou a respeito da ressurreição, né? Depois, o que Moisés falou a respeito do casamento, de quem se casa e depois que morre, como é que são, no que se transformam depois que morre. Quem casou-se e no céu como é que vai ser? Vão ser como os anjos, disse Jesus, está lá na Sagrada Escritura, inclusive Moisés falou sobre isso, né? Então serão como os anjos, não serão mais como seres humanos aqui na terra, mas vamos ser como os anjos, seremos espíritos, né? E os espíritos, né, que estão na presença de Deus, que é um espírito perfeitíssimo, como nós estudamos na Sagrada Escritura, a gente diz o texto hoje para nós, aqueles mesmo que se casaram aqui, lá não serão mais marido e mulher, serão espíritos que estarão na presença de Deus para participar da ressurreição da vida eterna. E serão como os anjos, né? Nós teremos a graça de no céu, na ressurreição, quando ressuscitarmos, e sermos aquilo que os anjos já são na presença de Deus. E Jesus vai dizer, né, então, que nossa vida na ressurreição será assim. E eles deveriam de conhecer, porque a palavra de Deus, que eles dizem que são tão conhecedores e ficam atacando Jesus usando a palavra, né? Então pegam aquilo que interessa para eles e começam a querer atacar Jesus. Aí aquilo que não interessa para eles, eles não estão nem aí. E aí Jesus vai usar justamente aquilo que eles estão deixando de lado para dar a resposta para eles, dizendo: olha, vocês estão falando isso, mas o próprio Moisés não fala o contrário aqui sobre a questão depois da morte,
E depois a ressurreição, como é que é? E aí ele vai dizer assim, mas o mesmo Moisés, né, lá na sarça ardente, quando Deus fala com ele não fala que é o Deus dos mortos, mas ele é o Deus dos vivos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? É o Deus dos... Estão dizendo assim, o próprio Abraão, o próprio Isaac, o próprio Jacó estão vivos, ressuscitados na presença de Deus. E que são os patriarcas de vocês, são os pais de vocês aí na fé, não é isso? E vocês acreditam, né, que Abraão está vivo na presença de Deus. Então, como é que é? Se ele está vivo e vocês vão dizer aqui que não acreditam na ressurreição. Então Jesus mais uma vez vai fazer eles passar vergonha, né? De graça. Então assim, para a gente ver, irmãos, que quão importante também é nós vivermos esta realidade também da ressurreição na nossa vida. Acreditarmos nisso e vivermos isso como uma verdade. Porque a partir de Jesus a ressurreição não é uma ideia que nós lemos lá na Bíblia, que a Bíblia fala, não, a ressurreição de Jesus é uma realidade concreta, não é talvez, né, aconteceu, não, a ressurreição de Jesus é um fato concreto e nós cristãos precisamos viver esse fato, essa realidade da ressurreição. E para que, nos preparando, porque um dia também nós esperamos chegar na ressurreição, para vivermos esta realidade da ressurreição. E quando nós estivermos ressuscitados, como nós ouvimos no Evangelho aqui, na presença de Deus, nós seremos também como os anjos. Que Deus nos ajude a vivermos essa verdade da ressurreição, vivermos a nossa fé na ressurreição de Jesus, para que no final da nossa vida Ele nos leve com Ele, nos ressuscite, para que nós sejamos como os anjos são diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos amigos e amigas, gostaria de fazer hoje 2 convites para vocês. O primeiro convite para hoje à noite, às 20 horas, temos a Santa Missa da nossa 4ª novena da Festa do Divino. Então queremos convidar você para participar conosco desse momento. Quem vai estar rezando conosco hoje às 20 horas é o Padre Davi, que já foi nosso pároco aqui, conhecido por nós. Então convidamos todos para participarmos juntos. E o Padre gostaria já de aproveitar e convidar hoje para amanhã de manhã, que será quinta-feira, e é quinta-feira de Corpus Christi. Então nós temos a nossa confecção dos nossos tapetes, logo pela manhã, às 6 horas da manhã, ali na comunidade Santa Terezinha, naquela quadra em torno da igreja da Santa Terezinha. Então, às 6 horas da manhã, vamos fazer os nossos tapetes. Depois, às 10 horas, teremos a Santa Missa. E depois teremos também a nossa procissão com o Santíssimo Sacramento. Então, desde já, eu quero convidar você para participar junto conosco, vai se preparando aí para participar com os grupos, com as pastorais, as comunidades ali. Se você mesmo tu nunca foi, mas vai lá ajudar a confeccionar os tapetes e depois participar da Santa Missa e da procissão. Então convidamos para esse momento também, que começa às 6 da manhã, depois às 10 horas a Santa Missa e logo após a Santa Missa a nossa procissão. Então fica o convite para nós participarmos juntos no dia de amanhã, logo pela manhã. Que Deus nos ajude. Também à noite, já adiantando aqui, nós teremos às 20 horas a Santa Missa na matriz da novena. Continuamos com a missa da novena do Divino. Na matriz, às 20 horas, quem vai estar conosco será o Padre Pedro, que é o pároco de Nova Trento. Então convidamos todos para participarmos juntos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.